Olá, bem-vindos ao Correio Entrevista no Portal Correio. Hoje nós recebemos o cirurgião Augusto de Almeida Júnior, especialista nas cirurgias do aparelho digestivo e principalmente um dos pioneiros na Paraíba da cirurgia bariátrica. Doutor Augusto, muito obrigado pela presença aqui conosco no Correio Entrevista. E eu vou logo emendando com a primeira pergunta. A cirurgia bariátrica hoje tornou-se uma necessidade por causa do aumento, digamos assim, vamos adjetivá-lo como descomunal da obesidade mórbida, doutor Augusto? Lula, é um prazer muito grande estar aqui com você e falar de um tema que acho que o mundo todo se preocupa, principalmente os países das Américas. Nós somos vice-campeões do mundo em obesidade, perdemos para os Estados Unidos, que foi quem nos ensinou a comer errado. Então, o senhor fala por conta dos alimentos do tipo rápido e calórico. E calórico e da forma como eles comem. Rápido, calórico e industrializado. A forma de vida que eles têm, como eles não param para fazer uma refeição como se fazia há 40, 50 anos atrás. Hora do almoço, todo mundo se senta para almoçar, era quase que um momento de reunião de família. Reunião de família, isso não existe mais. Eu, às vezes, chego na minha casa à noite, mas tem um que tem que estudar, outro filho que tem que sair para a faculdade, outro que tem que fazer alguma coisa. Treinamento, né? Treinamento, e eu termino que eu obrigo nos sábados à tarde, a gente almoçar junto, pelo menos uma vez por semana com a família inteira. Porque daqui a pouco esse senso de família ele se acaba. Mas isso é um pouquinho Mas a obesidade, ela realmente, de fato, ela vem preocupando muito a humanidade. O Brasil hoje, ele é um dos países, é o segundo país do mundo, perdendo para os Estados Unidos, em obesidade. E você sabe, Lula, que o pior de tudo é que catalogados hoje nós temos mais de quase 70 doenças decorrentes da obesidade. Quer dizer que tem na obesidade a causa principal? A obesidade, digamos assim, vamos falar num termo, já que a gente está falando um termo jornalístico, seria, digamos que a obesidade seria um portal de doenças. E as doenças iriam se alojando ali. Quais são as mais comuns, doutor Augusto? As mais comuns... Por exemplo, o sujeito é obeso, seguramente ele vai desenvolver... Primeira coisa que ele desenvolve é o seguinte, você imaginar que uma saveirozinha levando 50 sacos de cimento nela. Vai o quê? Primeiro o amortecedor dela vai começar a estragar. Então as articulações... As articulações. Isso aí é o mínimo. Aí vem as hérnias de disco, as artropatias, as discopatias. E aí são esses problemas iniciais. E aí vem as causas orgânicas mais fortes, como diabetes tipo 2, que essa é uma das causas que mais se estuda. Se estuda uma cirurgia que realmente possa ser feita para um diabético tipo 2 que não seja tão obeso, e isso cresce no mundo em desenvolvimento. Amanhã, essa semana, teremos em Londres o Congresso Mundial de Cirurgia da Obesidade, e isso é sempre muito debatido. Será muito debatido e eu estarei lá para aprender sempre. A gente diz que esse congresso ele vai mostrar as tendências. Não é um congresso que vai mostrar as tendências de possíveis novas técnicas e alguma coisa dessa natureza. Mas é um portal de doenças, Lula. A gente imagina que a hipertensão arterial também causada pelo excesso de peso. Pelo excesso de peso. E você vê isso bem quando a pessoa ou perde peso por um tratamento clínico ou por um tratamento nutricional ou por um tratamento de origem de atividade física. Aí você vê isso, a pressão do cidadão melhorar, ou então por uma cirurgia, a pressão do cidadão melhorar, a diabetes, que é uma doença crônica, e toda doença crônica não tem cura, tem controle. Então, diabetes tem controle. Você controla com insulina, você controla com medicamento oral, ou você controla, às vezes, com cirurgia. Então,
O controle da glicemia, ele hoje a cirurgia, ela hoje, para diabetes tipo 2, é uma realidade e temos resultados excelentes em relação a isso. A propósito, doutor Augusto, eu queria aproveitar para perguntar, a cirurgia que controla ou que melhora a glicemia, ou que combate o diabetes, é a mesma cirurgia que se faz para emagrecer? Ou há alguma diferença, ou se propõe alguma diferença? Como é que anda essa situação? O sujeito é diabético, mas ainda não tem o índice de massa corporal para recomendar uma bariátrica. Ele já pode ser cirurgiado? O que acontece é o seguinte, como foi que isso aconteceu? Como todas as grandes descobertas, elas acontecem por acaso. Algumas vêm ao acaso. Ao acaso, é. E se começou a se fazer um grande número de cirurgias bariátricas no mundo. E o que acontecia era que não só a perda de peso, mas determinadas técnicas controlavam quase que de imediato os níveis de glicemia no diabético tipo 2. O diabético tipo 1 é outra história, é outra causa. Então aí a cirurgia não resolveria isso, a não ser um transplante de pâncreas. Mas a tipo 2, então foi se observando que o paciente, além de emagrecer, ele ia controlando a glicemia, ele ia controlando a hipertensão, ele ia controlando a apneia do sono, que é um problema que não se falava, mas hoje se fala muito e se diagnostica muito, porque a polissonografia virou um exame quase que de rotina, então, e é uma doença grave, tem efeitos orgânicos, mas tem efeitos também sociais, porque a pessoa não consegue dormir bem, e como não consegue dormir bem, não tem uma boa produção na sua vida, né, no seu dia de trabalho. E imediatamente atrapalha até o sono do parceiro, né, ou da família. E atrapalha o sono, o ronco alto. Uhum. Mas a diabetes, então a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela mudou de nome naquele momento, passou a ser Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Por quê? Porque se viu isso. E aí veio um grande momento. Puxa. Só interrompendo, doutor Augusto, quer dizer que se percebeu que quando se fazia cirurgia para redução do estômago, a bariátrica, os resultados iam além da simples perda de peso. Havia uma melhora geral no organismo do paciente? De uma enormidade de doenças que a gente vai poder dedilhar já. E foi visto isso. E em relação à diabetes, que é uma grande preocupação, houve um momento que se começou a pesquisar muito. Como eu vou trazer a mesma... Porque na cirurgia bariátrica tem técnicas que elas são mais apropriadas para o paciente metabólico, ou seja, o paciente diabético tem aumento de colesterol, tem aumento de triglicerídeos, de ácido úrico e tudo isso. E existe também técnicas que têm menos ação nesses. Então tem cirurgias mais metabólicas e cirurgias menos metabólicas. Enfim, quando a gente precisa de ter uma ação mais metabólica, a gente vai preferir uma técnica. Não existem muitas técnicas. Certo. Existem basicamente 2 técnicas que são bem empregadas hoje no mercado. Quais são essas técnicas aí, só para efeito de conhecimento? Existe o bypass, que é a cirurgia a cirurgia mais tradicional, que é uma cirurgia onde você mexe no estômago e no intestino. E existe o sleeve, que é uma cirurgia que transforma o estômago em um tubinho e não mexe no intestino. Mas cada qual você tem que analisar o perfil do paciente, o que é que ele tem de doença e enquadrar não o que você gosta mais de fazer ou o que você sabe mais fazer. Você tem que enquadrar o que o paciente provavelmente terá melhor resultado. É interessante, né, doutor Augusto, que o senhor veja, pelo que eu entendi, a técnica é cirúrgica, mas o exame clínico que antecede é fundamental ainda. Olha, né? A gente tem que conhecer o paciente que vai fazer uma cirurgia bariátrica profundamente. E por isso que a cirurgia bariátrica, sem uma equipe multidisciplinar, ela é falha. Eu diria assim, eu repito isso em todos os momentos, que eu comparo muito a um time de futebol.
Equipe multidisciplinar é igual a uma equipe de futebol. Se ela não estiver bem treinada, se todos os jogadores, e o goleiro e o atacante, eles não estiverem sintonizados, bem entrosados, tal, né? o time pode até ganhar, mas joga feio. Ele ganha, mas ele vai perder já já. Ele não vai ter constância nos seus resultados. E essa equipe é fundamental para... A equipe é fundamental. Então a equipe não é aquilo. Por exemplo, eu trabalho com a equipe há mais de 18 anos, quase 18 anos. A mesma equipe, doutor Augusto? Poucas mudanças. Pouquíssimas mudanças. Quando algumas poucas mudanças que ocorreram foi assim, só ajustes. Mas assim, é como se fosse um jogador que ele vem jogar no seu time e vai jogar no seu time. Então ele vai trocar de time e vai jogar ali dentro. Enfim, e isso é extremamente importante pelo entrosamento. Então, cada cidadão em sua área, ele vai fazer a sua parte, a psicóloga, a nutricionista, o cirurgião, o anestesista, a educadora física. Hoje, se você for colocar o psiquiatra, enfim, todas as áreas que vão participar daquele processo. Então, é tem que ser multidisciplinar mesmo. É multidisciplinar. Agora imagina você pegar um time de futebol e formar de última hora e querer que ele ganhe. Ele não vai ganhar. E a cirurgia bariátrica, ela não permite que você loque ou você chame uma pessoa, peça um... Porque muitas vezes, quando trabalha no plano de saúde, o plano de saúde exige um laudo de um profissional A, um profissional B, um profissional C, um profissional D. Enfim, mas ele não quer saber se aquele profissional trabalha em equipe, em sintonia. Então, de repente, eu posso estar até lidando com um bom profissional ou com um mau profissional que eu não conheço e ele está assinando que vai poder... Então, eu digo, existe equipe, existe cirurgias de laudos. E isso aí é o que a gente combate muito hoje. A nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que hoje eu tenho a honra de presidir aqui na Paraíba, fundei e assim, uma das coisas que a gente mais fala e conscientiza, principalmente aqueles cirurgiões que estão começando a fazer cirurgia bariátrica, é que não comecem de forma errada. Comece da forma correta, trabalhar em grupo. Trabalhar em grupo é trabalhar em equipe. Estou repetindo isso porque isso também é tema que eu falo em todos os momentos quando estou reunido. Até parece assim, numa leitura rápida, a gente poderia dizer que a cirurgia bariátrica não admite improvisos, né? Não admite. Né? Aliás, tem que conhecer profundamente o paciente, né? A cirurgia em si, ela não admite improviso, a não ser a cirurgia de urgência. Que aí tem que ter... A cirurgia de urgência você tem que, às vezes, realmente, de fato, improvisar. Mas a cirurgia eletiva, que você vai programar ela não admite que você esteja ali fazendo testes. Entendeu? Então, agora a cirurgia... O senhor fala a cirurgia de urgência, é aquela cirurgia do tiro, uma cirurgia Pronto, do então câncer, né? O câncer não. O câncer, assim, o câncer é bem delimitado. Né? Você sabe o que você vai fazer. Então, você entra numa cirurgia sabendo qual é o plano de voo. O cirurgião, e principalmente hoje com a nova tecnologia, ele tem que entrar numa cirurgia fazendo igual como um piloto faz. O piloto, olha, o copiloto, quando vai levantar voo, ele faz o checklist. E quem toma a chamada é o copiloto. O copiloto pergunta, manda fazer todos os testes e o piloto sai testando. É quase como um checklist. E o cirurgião tem que fazer isso em todos os procedimentos que ele for fazer eletivamente, ou seja, programado. Só que a cirurgia bariátrica, ela ainda tem uma coisa a mais. Ela tem que ter toda essa parte cirúrgica, a parte técnica, mas tem que ter também a parte do conjunto. Porque a gente vai estar lidando com uma doença multifatorial, uma doença, um portal de doenças, como a gente pode chamar, que hoje sabemos que catalogadas tem mais de quase 70 doenças e possivelmente umas 100 doenças decorrentes da obesidade. Doutor Augusto, vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida. Voltamos ao Correio Entrevista no Portal Correio. Hoje recebendo o cirurgião Augusto de Almeida Júnior. Doutor Augusto, a gente conversou no primeiro bloco, deu uma ideia do que seria a bariátrica, tal.
quando é que a cirurgia é indicada e o paciente se encontra naquela situação em que ou ele faz a bariátrica ou as chances de que ele venha a perecer, venha a morrer, são muito grandes? Bom, existem parâmetros. Parâmetros, e esses parâmetros eu acho que eles têm que, com o passar do tempo, eles já vêm começando a mudar, tem começado a mudar. Uma espécie de evolução, né? Uma evolução desses parâmetros. Hoje a gente ainda trabalha em cima do chamado IMC, que é o Índice de Massa Corporal, que eu vejo que é um método totalmente falho, por ele ser uma equação dado pelo peso dividido pela altura ao quadrado. Então, se a pessoa tem um índice de massa corporal entre 25 e 30, ele tem sobrepeso. Se ele tem entre 30 e 35, ele tem obesidade grau 1. Se ele tem entre 35 e 40, ele tem obesidade grau 2, ou obesidade severa, também chamada. Se ele tem acima de 40, ele tem obesidade mórbida, obesidade grau 3, onde há uma subdivisão também da obesidade grau 4, que é a própria obesidade mórbida, são chamados superobesos, aqueles pacientes com IMC acima de 50. Lembra aqueles americanos que tem os braços que Isso, parecem né? esse protótipo mesmo, que você anda, eles andam naqueles carrinhos eletrônicos, já andavam quando não eram tão obesos e continuam andando sem gastar energia. Então, cada vez gasta menos energia, comem mais e cada vez mais obesos. A obesidade americana não é brinquedo. Eu digo sempre, o maior problema dos Estados Unidos não é terrorismo, não é... Isso aí eles controlam. Agora, a obesidade eles não controlam fácil, não. Eles não estão sabendo como é que pode controlar isso aí. E é uma situação difícil mesmo, né, doutor Augusto? Porque envolve, por exemplo... E é caro. Envolve a sobrevivência, né? O custo... Se tem em 2010, existia uma perspectiva que 1/5 do PIB americano ia ser para tratar a obesidade e doenças decorrentes da obesidade. 1/5 do PIB. Imagine, para 2020 teria isso. Nós estamos em 2017 e isso está acontecendo mesmo. Então, evidentemente que eles se preocupam com atos, com outras coisas, mas assim... essa não é falada. É um problema de saúde pública mesmo, né? É uma né? epidemia que o Brasil tem realmente falado muito. O americano, às vezes, procura esconder porque eles têm problemas, como eles estão na vanguarda do mundo, como o primeiro país do mundo, o país mais desenvolvido. Então, tem alguns problemas que eles têm que resolverem antes disso aí. Mas esse é o maior problema do americano hoje, a obesidade. Agora, doutor Augusto, a obesidade, ela tem causas que já foram identificadas. Há causas genéticas, há causas sociais, né? E o que é que o senhor acha que influencia mais? É esse nível de desenvolvimento que os países chegaram, que impede que as pessoas, por exemplo, pratiquem mais esporte, a comida fácil, ou a comida extremamente calórica? Como é o X aí da equação? É o conjunto. É o conjunto É o conjunto de tudo isso. Do meu consultório para cá são 3 quilômetros. Se eu morasse num país que eu tivesse segurança, eu viria a pé. Andar 3 quilômetros a pé é extremamente saudável. Eu viria andando a pé, com 20 minutos eu estaria aqui, feliz, tranquilo, me sentindo bem. Mas eu não tenho condições de andar a pé hoje, nem de 300 metros. Medo da violência. Medo da violência. Então, são questões que vão se juntando. Aí você não tem mais como ter uma cozinheira em casa que faça uma comida saudável do jeito que você fez. Você passa no supermercado, compra a comida pronta, ou então vai num self-service desse, como que tiver, e ali eles são preparados para que você olhe e o olho cresça e você faça um prato grande. E aí, quando você está mais avexado ainda com mais pressa, aí você vai comer um sanduíche, um big alguma coisa, com x, egg, salada, não sei o quê,
e o que você não imagina E que tome tem. caloria, né? E tome caloria. Então, esse conjunto que você falou agora, esse aí é o que trouxe a obesidade, além do mais, além do que da atividade física, que eu coloco ela como primeiro ponto. Eu digo, se você faz atividade física, você emagrece. A gente Até vive... porque queima essas calorias, né, doutor? Não, porque a gente vive mais ou menos assim. Nós, seja um paciente que tenha sido submetido à cirurgia, seja quem faz um tratamento clínico, seja o que for, mas nós vivemos de um equilíbrio. Se esse equilíbrio, se você queima mais do que ganha, você perde. E vice-versa. Isso, inclusive, no paciente que tem cirurgia bariátrica. Por isso que muitas vezes você diz, fulano tal fez uma cirurgia bariátrica e engordou. Engordou por quê? Porque ele desequilibrou novamente. Ele fez o desequilíbrio, ele voltou a comer, nem que seja feito um pinto devagarzinho, mas ele começou a comer e não gastar novamente energia. Ele não entendeu o processo que... Por isso que eu volto àquela história da equipe multidisciplinar. A questão da equipe multidisciplinar é muito importante para poder fazer com que vocês tenham conhecimento de tudo isso. Então não adianta fazer uma cirurgia e deixar para lá. Mas enfim, a cirurgia, sim, ela é indicada como... Voltando à pergunta Voltando à inicial. pergunta, porque a gente chegou longe. Foi. Voltando à pergunta. Ela é indicada quando, a partir do IMC de 35, que é a obesidade severa, com pelo menos um problema de saúde relacionado à obesidade. Quer dizer, pode ser hipertenso, pode ser diabético, pode estar com problemas nas articulações. Apresentou um problema desse Eu vou lhe dizer uma coisa hoje que foi colocada nesse rol. Depressão. Você é depressivo. Essa depressão foi desencadeada pela obesidade. Infertilidade. A obesidade causa infertilidade. A apneia do sono que tem sido... A ansiedade que muita gente tem, né, doutor? Olha, eu digo que a maior causa de engordar é a ansiedade. A ansiedade engorda muito. É a causa mais... Se você consegue... Tanto é que se trata, muitas vezes, clinicamente, os endocrinologistas, eles tratam a obesidade com ansiolíticos. Antidepressivos, ansiolíticos, diminuir um pouquinho, tirar um pouquinho a pessoa. Na verdade, são medicações que são usadas para poder diminuir o ritmo da pessoa, não ter ação, para tirar somente essa ansiedade. Então, a ansiedade engorda muito. Por isso que a atividade física, ela é como se fosse, joga fora. Quando você faz atividade física frequente, você parece que desintoxica, você joga fora aquilo ali e tira um pouco da sua ansiedade, sabe? Doutor Augusto, e quando a gente... E acima de 40, né? Acima de 40 em todas as situações. IMC acima de 40 em toda e qualquer situação. Aí já há indicação realmente da cirurgia, né? A cirurgia em si é muito complicada, doutor Augusto? É uma cirurgia complexa, por exemplo? Como é que o senhor descreveria a bariátrica? Eu descrevo que assim, a cirurgia bariátrica ela é uma cirurgia muito bem padronizada. E o que é padronizado, ele normalmente tem bons resultados. Eu digo, todas as formas que você inventar no mundo para a pessoa perder peso, você pode vender a preço de ouro, que é o pobrezinho, do gordinho e do diabético e do hipertenso, ele vai lá atrás daquilo. Mesmo que seja algo inverídico, mesmo que seja algo que não tenha tido pesquisa, mas é uma promessa de que vai emagrecer sem fazer esforço, essa daí sempre foi. Então, há um mercado muito grande e um mercado pernicioso e muita gente com má fé, que age de má fé, e muitos tratamentos sem nenhuma comprovação científica sendo jogado aí nas mídias e nas redes sociais, nas redes sociais tem e tudo, um atrativo grande para... E você veja, vender o emagrecimento. para vender o emagrecimento, seria essa palavra correta. E você veja, Lula, isso é tão grande que até dentro da nossa área, dentro da própria cirurgia, existe isso. Você acredita que nós temos a nossa sociedade que padroniza, nós temos 4 técnicas padronizadas que são permitidas no Brasil. 4. Dessas 4, 2 em desuso, mas elas podem ser eventualmente
colocado. Então, eu falei ainda agora há pouco em 2 técnicas. Então, só pode cirurgicamente você fazer essas 2. Ou então colocar um balão, que não é um procedimento cirúrgico, é um procedimento endoscópico, e essas técnicas que estão dentro do rol de procedimentos. Aí você imagina que tem gente cirurgião, que não é sequer da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e acha de reviver cirurgias que foram testadas há mais de 50 anos atrás. O Dr. Garrido deixou de fazer há mais de 40 anos. Doutor Garrido, o senhor fala que é a grande referência A brasileira referência e mundial, né? Eu digo que uma das grandes referências mundiais, ele está entre os cinco referências mundiais da cirurgia da obesidade e a maior referência da América Latina. Ele é quem fez todas as escolas de cirurgia bariátrica partiram do pensamento dele. Agora, doutor Augusto, uma coisa interessante de se fazer um raciocínio. Veja bem, se come, engorda a comida que se está oferecendo comumente hoje. O organismo desenvolveu-se ao longo de toda a evolução para acumular energia, né? E a gente chegou a um ponto em que, se bem que desenvolveu para acumular, mas gastava, né? Hoje a gente acumula e não gasta. É isso, né? A gente viveu, Lula, esse momento dessa transição. Nós, quando homens da caverna, nós tínhamos que caçar, vivíamos da caça, do extrativismo, e a gente tinha que, às vezes tínhamos alimentos para, tínhamos alimento para hoje, em fartura, e não tínhamos para os próximos 15 dias. E aí a gente tinha que, realmente, o alimento era o principal meio de sobrevivência, vamos dizer, um grupo, uma comunidade abastada era aquela comunidade que tivesse que tivesse muita comida. Já no desenvolvimento da agricultura, é uma comunidade que desenvolvesse bem a agricultura. Então, tudo era baseado na alimentação. E no esforço físico, né? Porque para caçar, não, então, havia um desprendimento de energia aqui uma coisa grande, muito né? simples. Nós estamos aqui na televisão e antigamente nós nos levantávamos para trocar o canal da televisão. Rodava. Aquilo gastava 2, 3, 4 calorias, mas um seletor, né? Um seletor. Fala, né? Pelo menos a gente tinha que se levantar e caminhar até o aparelho para fazer a mudança. Exatamente. E você tinha que, quando você queria pesquisar alguma coisa, você ia na Universidade Federal da Paraíba, você ia fazer uma pesquisa maior, você tinha que ir lá no Rio de Janeiro, na Bireme, e fazer uma pesquisa, e andava e procurava, mas tudo está muito, muito na mão. Isso teve. Então, e nós vivemos a transição. Quantas vezes sua mãe dizia, você só vai dormir se tomar um copo de leite? Eu peguei isso. Eu tinha um problema que eu gostava muito de comer e tinha minha irmã que não gostava de comer. Nós fizemos um pacto. Minha mãe botava o prato para ela e o prato para mim. E também uma geleia de mocotó. E porque queria que a gente comesse. Achava que a geleia de mocotó, a famosa geleia de mocotó Colombo, achava que aquilo ali ia suprir toda e qualquer... E eu tinha um pacto com Rose e dizia, quando minha mãe sair daqui, a gente faz aquilo. Eu comi o meu e comi o dela. Ela não tinha fome, ela não gostava de comer e eu gostava. Porque o que difere uma pessoa que engorda e uma que não engorda é aquele que gosta de comer. Eu digo, não existe essa questão hereditária de família, existem mesas hereditárias. Famílias que se juntam em torno da comida e famílias que se juntam em torno de uma boa conversa. Doutor Augusto, nós vamos fazer mais uma pausa e no próximo bloco a gente volta conversando ainda mais sobre cirurgia bariátrica. Estamos de volta com o Correio Entrevista no portal Correio. Hoje recebendo o cirurgião
Augusto de Almeida Júnior. Doutor Augusto, o senhor se referiu assim, en passant, no bloco passado, sobre as técnicas cirúrgicas, e a gente tem visto, inclusive com denúncias na imprensa, e eu acredito que até nos conselhos regionais, de que há pessoas tentando lançar mão de algumas técnicas cirúrgicas que não estão aprovadas e prometendo aquela história, vendendo o emagrecimento. E aí, como é que fica essa situação? Olha, isso é uma coisa, é impressionante, Lula, como isso existe de fato. E vamos agora para dentro da minha área, da cirurgia, existe dentro da cirurgia. Buscar técnicas que não existem mais, que foram abandonadas, e dizer que é uma técnica que foi inventada pelo determinado cirurgião. Fazer cirurgias que não fazem parte do rol, e isso existe. E é engraçado que quem mais cai nesse conto são as pessoas mais intelectualizadas, pelo incrível que pareça. São ludibriadas de boa fé, acreditando que estão fazendo grande coisa. Se eu lhe prometer que você vai emagrecer, com você comendo muito, puxa, vou ser o melhor cirurgião do mundo, você vai acreditar em mim e eu vou fazer com que você vai dizer, o cirurgião que vai me operar, ele disse que com 15 dias vai me levar para uma churrascaria, eu vou comer normal e vou perder peso. Meu amigo, se isso existisse, o mundo inteiro estaria fazendo. Mas felizmente nós temos hoje uma sociedade, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, muito vigilante em relação a isso. Chega ao ponto desses cirurgiões mandarem o cliente, colocar o Conselho Regional de Medicina do estado que ele está querendo praticar aquele ato ilícito, na justiça, dizendo que quer fazer uma cirurgia, que quer o direito dele, e aí a justiça manda que realmente faça. E eles cobram caro, eles não fazem por convênio, eles não fazem por nada. Nem por filantropia, não? Não fazem por filantropia. Porque uma coisa é você estar pesquisando uma determinada técnica. É um estudo dentro da universidade, são aquelas pessoas que Mas aí há um protocolo científico. Protocolo científico, que pode ser parado a qualquer momento, onde você veja que está sendo danoso ao cidadão. Mas você fazer isso cobrando caro, sem nenhum embasamento científico, tirando Por isso que eu digo, vá fazer uma cirurgia bariátrica, abram o site, só SBCBM, Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica.org.br. E olhem lá, olhem as técnicas, é um site muito rico. Ele é muito dinâmico e rico, ele vai informando tudo que vai passando, tudo que vai... Procure se o cirurgião que você procurou, ele está dentro, você clica lá, aparece, por exemplo, Paraíba, quais são os cirurgiões que estão capacitados a realizar a cirurgia bariátrica dentro do estado da Paraíba. Você quer ver na cidade de Caruaru, de Campina Grande, de João Pessoa, você vai lá, naquelas cidades, quais são as pessoas que estão, os hospitais públicos e os hospitais privados que estão credenciados a fazer aquilo ali, quais são as técnicas que podem ser permitidas. E não, tão simples de ver isso, não é possível que pessoas com um nível intelectual elevado consigam ser enroladas. Por isso depois chegam e tem assim, efeitos... Uma complicação? Efeitos danosos, entendeu? Recentemente tivemos um caso de um jogador de futebol que foi extremamente polêmico, e foi uma coisa dessa natureza. E e aquilo vem como se fosse uma grande manchete. Estamos fazendo agora a cirurgia para diabetes para paciente magro. Não está aprovado ainda. No dia que tiver aprovado, a sociedade vai colocar lá que pode fazer. O que está em andamento em diabetes é o diabetes tipo 1, ou seja, o diabetes tipo 2 com obesidade grau 1, IMC entre 30 e 35, que não responde ao tratamento clínico de forma alguma e que vem agravando a diabetes dele, ele pode ser enquadrado já dentro de um protocolo de cirurgia. Agora, doutor Augusto,
a cirurgia bariátrica é uma cirurgia de alta tecnologia. Se eu não me engano, hoje ela é feita videolaparoscopicamente. É isso? Isso. Não há uma, digamos assim, não abre mais o paciente a céu aberto como a cirurgia convencional. Como é a técnica, assim, a grosso modo, claro que o senhor não... Não, mas a verdade, Lula, a cirurgia laparoscópica, quem acreditou nela, e a gente começou a fazer cirurgia laparoscópica não só para a obesidade, como cirurgia digestiva, há 25 anos atrás, 27 de março de 1992, nós iniciamos a fazer cirurgia laparoscópica aqui na Paraíba. O senhor foi pioneiro nessa técnica aqui na Paraíba? Sim. E meu pai junto, né? Ele não acreditava, eu fiz ele acreditar e ele na hora de fazer a primeira, ele tomou da minha mão e resolveu fazer. Mas o básico da cirurgia laparoscópica era que você conseguisse fazer igual ou melhor do que você fazia na cirurgia aberta. Existia um ditado que dizia no passado, grandes incisões, grandes cirurgiões. Isso não existe mais. Entendeu? Então, até cirurgia oncológica hoje, feita por videolaparoscopia de uma forma brilhante. Você às vezes vai fazer a tecnologia, a imagem, e cada dia que passa você tem mais recurso, a ergonomia dos instrumentais, e aí vem também a evolução com a robótica, que ela não deixa de ser a cirurgia laparoscópica, ainda um pouco com um preço elevadíssimo. E deve ser mais sofisticada também, né? Ele vai ser, eu digo que a cirurgia robótica ela vai ser muito bom para o cirurgião velho, que ele criou experiência de vida, ele tem conhecimento, ele tem vivência, mas que o limite da idade vai o limitando. Vai fazendo com que sua mão trema, com o Parkinson, suas pernas não aguentem mais por conta da hérnia de disco. E aí ele vai sentar no consolo e a máquina, que na verdade o robô é uma máquina que você tem 2 cirurgiões lá e o cirurgião principal ele fica mexendo com o instrumental de videolaparoscopia. Agora imagina que ele corrige todos os movimentos indesejáveis, deixando os movimentos bem precisos. Então, melhor para o paciente, né? O paciente, eu digo, vai ser bom para ele também, mas o cirurgião muito habilidoso, ele faz da mesma forma. Agora, vai ser muito bom para o cirurgião mesmo, porque ele vai ter longevidade. Ele não vai deixar de operar com 70 anos, vai deixar de operar com 80, 90. Então, isso aí eu acho que eu peguei a cirurgia aberta, estou no auge da cirurgia laparoscópica e pretendo, e a cirurgia robótica, e pretendo que é só uma mudança de abordagem, assim, digamos, né? Abordagem é a mesma. Novo, né? Só alguns detalhes que tem que ser evoluído. E eu quero pegar as 3 fases. Agora, doutor Augusto, ainda há situações em que o cirurgião está fazendo lá a abordagem videolaparoscópica, tratando o paciente, aí de repente surge alguma complicação que ele tem que voltar para o método convencional e tem que abrir? Isso A pessoa que fizer uma cirurgia laparoscópica e não tiver essa consciência, é melhor ele nunca ter pensado em fazer. Então, se você não está conseguindo ou evoluir uma situação de emergência que você vai colocar em risco o seu paciente, uma vida, e você vai colocar em risco, e você não faz uma conversão de imediata, você está agindo de má fé, você não está fazendo o juramento de Hipócrates ao pé da letra. Então, você tem que realmente saber as limitações, e as limitações são limitações dadas principalmente pelo próprio médico. Tem cirurgiões que não tem uma curva de aprendizado bem menor do que outra, que começaram a fazer cirurgia laparoscópica recente. Então, eles não podem ter a mesma habilidade de uma pessoa que tem 30, 25 anos de cirurgia laparoscópica. E a cirurgia bariátrica nessa mesma... Eu, quando comecei a fazer cirurgia bariátrica, era uma incisão,
deixavam um dreno, deixavam uma sonda de gastrostomia na parte excluída do estômago. O paciente passava uma semana no hospital, ele passa 2, 3 dias, ele não fica mais com dreno. São 6 furinhos. No mesmo dia ou no outro dia de manhã ele está andando, tomando banho, no outro dia se alimentando, no outro dia vai para casa. Então, Simples assim. não é simples, é padronizada. Você tem que. É como se você fosse o Sabe seguinte. que o senhor falou que antes era... Não, ela semana de evoluiu. hospital, A né? padronização dela. Então ela evoluiu nesse aspecto muito, muito. A cirurgia é muito, por videolaparoscopia, muito rápida, muito tranquila, o resultado hoje, eu digo que eu sei fazer muito mais por laparoscopia. Se botar para fazer uma cirurgia bariátrica hoje aberta, eu vou sofrer. Porque já faz um tempão que eu não faço, viu? Então, para mim é muito mais fácil, a visão é muito maior. Agora, se eu tiver frente a uma intercorrência ali, que eu veja que a laparoscopia vai pôr em risco, eu tenho que abandonar tudo e voltar àquela coisa. Grandes incisões, grandes cirurgiões, tem que voltar ao passado. Então, Agora, doutor Augusto, o senhor falou, a gente falou agora da videolaparoscopia, não foi apenas na bariátrica, mas da videolaparoscopia. E eu digo, a abordagem videolaparoscópica hoje já é quase que geral, né? Você faz apêndice, faz enfim, vesícula, outro tipo de cirurgia, tudo videolaparoscopicamente. tudo. Na verdade, tudo. Dependendo O senhor da falou até em cirurgia oncológica, não foi? cirurgia oncológica, dependendo da limitação, quem limita a cirurgia laparoscópica, vamos dizer assim, quem limita os procedimentos minimamente invasivos, vamos botar aqui os estentes cardíacos, cateterismo, né? cateterismo, vamos botar assim, tudo que seja minimamente invasivo. É a habilidade do cirurgião, o material que ele tem em mãos, o tipo de material que ele tem em mãos, ou seja, se ele tem um material mais sofisticado, ele vai conseguir, e se ele for bom, quando dizia assim, você colocava uma Ferrari na mão de Schumacher, ele dava chu, né? É verdade. Você botou uma Ferrari na mão de Rubinho Barrichello, ele não fez nada. Isso é mais ou menos por aí, entendeu? Então você tem que ter um conjunto. A máquina e o homem. E o homem que sabe fazer. E a cirurgia laparoscópica, o limite dela é o limite profissional, o limite do ser humano, do homem, do operador. E também, às vezes, pode estar trabalhando com a máquina que tem uma certa restrição. Um aparelho que tem uma certa restrição. Então, você tem que saber os limites dessas duas coisas. E como médico, como cirurgião, você tem que ter bom senso e sempre pensar que você tem que ali naquele momento tem uma pessoa que confiou sua vida, que confiou, que entregou sua vida a você. Não existe maior confiança do que essa. Não é que tudo vai dar certo, mas quando uma cirurgia não dá certo, ou quando um paciente vai a óbito, o sofrimento de um cirurgião é tão grande quanto dos familiares. A medicina ela não é matemática, ela não é 2 e 2 são 4. Então, o cirurgião sofre muito quando um paciente complica, o cirurgião sofre muito quando perde um paciente. Ele não gosta de perder, ele não sabe perder e ele sofre muito sofre tanto quanto sendo um familiar. O doutor Augusto, a recomendação em relação à idade para se fazer a bariátrica, por exemplo, ou um jovem que já tem todas aquelas características, por exemplo, ele tem, isso é um exemplo hipotético, certo? Só para ilustrar. Ele tem 16 anos, aí já tem diabetes tipo 2, ele já tem hipertensão arterial e ele já tem problemas nas articulações por conta do excesso de peso. Mas ele tem apenas 16 anos. Já pode fazer a cirurgia? A cirurgia hoje ela pode normalmente dos 16 aos 65 anos. Normalmente. O protocolo, né? O protocolo básico. Só que eu já operei gente de 75 anos.
E aí você vai operar também, se você, eu não vou nem colocar uma pessoa de 16, vou colocar uma de 13, que ela esteja com tudo isso que você falou e mais algumas coisas, que você veja como nunca sair de uma cirurgia precoce para ela. Não é o ideal é que a gente deixe que a pessoa tenha terminado a adolescência, tenha terminado aquela área, aquele momento de muito conflito que é a adolescência e que você vai passar por momentos de muitas aprovações. E o ideal é que realmente você consiga chegar aos 18 anos, quando, teoricamente, porque tem gente, eu digo, Lula, que tem gente que chega a 18 anos bem formado, tem gente que chega a 50, 60, ainda adolescente. Você não sei se você nota aqui. Uhum. Mas do ponto de vista os protocolos são se eu for operar um paciente com 16 anos, eu vou ter que abrir um protocolo diferente para enquadrar ela. É como se eu for operar uma pessoa diabética que tem um IMC entre 30 e 35, um diabetes tipo 2. Tem um protocolo já colocado para aquilo ali. Doutor Augusto, muito obrigado pela presença aqui no Correio Entrevista. A você, caro telespectador, muito obrigado pela audiência e até a próxima.